As noites naquela estrada deserta, onde o posto de combustível ficava isolado, sempre traziam um peso diferente. Não era apenas o silêncio opressor, mas o medo constante de algo escondido nas sombras, algo que parecia surgir do nada. Eu, sendo um dos guardas responsáveis pela segurança do posto, conhecia esse terror de perto. O posto já havia sido atacado várias vezes por uma fera imensa, um lobisomem. Caminhões destroçados, corpos mutilados, guardas desaparecidos. Aquilo estava cada vez pior, e ninguém parecia conseguir impedir. Mas não era o lobisomem que me tirava o sono todas as noites. Era ela, a mulher que trabalhava na loja do posto. Seu nome era Clara, e desde a primeira vez que a vi, senti algo que não conseguia explicar. Seus olhos eram profundos, como se guardassem segredos que ninguém jamais descobriu. Sempre que eu passava para fazer minha ronda, nossos olhares se cruzavam. Eu sabia que não devia me envolver, que devia manter o foco no trabalho, mas era impossível. O perigo ao redor só tornava a presença dela ainda mais tentadora. Naquela noite específica, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, quase sufocante. Clara estava na loja, como de costume, enquanto eu fazia minha ronda externa. Os boatos sobre os ataques do lobisomem tinham se espalhado como fogo, mas ainda assim o posto não fechava. Negócios eram negócios, afinal, e as pessoas ainda precisavam de combustível. Eu estava a alguns metros da loja quando ouvi algo. Um barulho que cortou o silêncio como uma faca. Um uivo. Não era a primeira vez que ouvíamos esse som, mas dessa vez era mais próximo. Muito mais próximo. Droga! É ele, murmurei, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Eu olhei para a loja e lá estava Clara, olhando pela janela. Nossos olhos se encontraram de novo e vi um brilho de medo em seu olhar. Ela sabia o que estava por vir. Eu me aproximei da porta, tentando não parecer alarmado, mas meu coração batia como um tambor. Clara, vai para dentro. Agora. O que está acontecendo? Ela perguntou, mas antes que eu pudesse responder, o chão tremeu. Um rugido ensurdecedor ecoou pelo posto, seguido de um som metálico. Algo estava atacando o depósito de combustível, e pela violência dos sons, sabia que o lobisomem estava mais furioso do que nunca. Corri em direção ao depósito, segurando minha arma com força. Meus colegas já estavam lá, tentando organizar uma defesa improvisada, mas era inútil. A fera estava em uma fúria descontrolada, destruindo tudo em seu caminho. Quando cheguei ao local, vi uma visão de pesadelo. O lobisomem, uma criatura grotesca e gigantesca, arrancava pedaços de metal com as mãos e garras, como se fossem papel. Seus olhos brilhavam com uma intensidade aterradora, e o sangue escorria por suas presas afiadas. Eu soube naquele instante que não tínhamos chance. Puta que pariu! Um dos guardas gritou, disparando sua arma inutilmente. As balas ricocheteavam na pele grossa da criatura, como se ela fosse feita de pedra. Eu não sabia o que fazer. O instinto me dizia para correr, para fugir daquela besta infernal, mas meus olhos voltaram a se fixar em Clara. Ela estava lá, na porta da loja, paralisada pelo medo. Eu precisava protegê-la. O lobisomem avançou, derrubando um dos caminhões estacionados no posto. Eu corri em direção a Clara, puxando-a para dentro da loja. Fechei a porta com força e tranquei, respirando pesadamente. Fica aqui, não sai por nada, disse, tentando soar firme, embora meu corpo estivesse tremendo de medo. O que é essa coisa? Ela perguntou, com a voz trêmula. Não sei, mas vamos dar um jeito. Eu não sabia se acreditava nas minhas próprias palavras, mas uma coisa era clara. Aquele lobisomem não estava ali por acaso. Ele atacava sempre o posto, como se tivesse um propósito. E de alguma forma, eu sentia que Clara estava ligada a tudo isso. As luzes da loja do posto tremeluziram por um momento, antes de apagarem de vez. O silêncio da noite foi interrompido pelo som de passos apressados, seguido pelo eco de um latido distante, que soava mais como um rosnado feroz. Eu estava do lado de fora, escondido atrás de um dos caminhões. Ainda não tinha me recuperado completamente do ataque anterior, quando vi de longe aquela figura imponente rasgar um dos caminhões e desaparecer na escuridão. Ela estava lá dentro, a mulher que eu amava, sozinha, sem saber que ele estava prestes a voltar. Eu queria entrar, avisá-la, mas minhas pernas estavam presas ao chão pelo medo e pelas lembranças daquela noite. A cena se repetia na minha cabeça como um pesadelo interminável.
O lobisomem, monstruoso e furioso, esmagando o que estivesse no caminho, enquanto eu, como um covarde, assistia de longe. E lá estava ela, a razão de toda aquela destruição. O vento frio da noite chicoteava meu rosto, misturado ao cheiro de gasolina e ao rastro de sangue seco que ainda manchava o asfalto. Mas o que realmente cortava o ar era a tensão. Todos no posto sabiam que algo estava errado, mas ninguém entendia o que estava por vir. "O que está fazendo aí, Carlos?" A voz de um dos guardas quebrou o silêncio. Era João, sempre curioso, sempre metido. "Quieto, João?" Resmunguei, tentando não chamar mais. "Ele está voltando. Ele está voltando." "Ele? Você quer dizer o monstro?" Ele deu uma risada curta, que logo foi interrompida por outro rosnado distante. Dessa vez, mais perto. "Lobisomem." De repente, o som de vidro se estilhaçando tomou conta da loja. Eu sabia que ela estava lá, sozinha, como sempre. O gerente havia saído mais cedo, deixando a responsável pela loja, como de costume. Eu corri com João logo atrás de mim. O coração batia mais rápido do que minhas pernas conseguiam acompanhar. Quando cheguei, vi a cena que temia. O lobisomem já estava dentro. As prateleiras estavam jogadas ao chão, garrafas quebradas e produtos espalhados por todo o canto. Mas o que mais me assustou foi o olhar dela. Ela estava imóvel, olhando diretamente para o monstro. Não havia gritos, não havia lágrimas, só um silêncio mortal. Ele estava a poucos passos dela, respirando pesado, com os pelos em pé e os olhos fixos nela. E então, algo inesperado aconteceu. Por um breve momento, o monstro hesitou. Ele parou de avançar, inclinou a cabeça e a observou, quase como se estivesse reconhecendo algo. Havia uma conexão inexplicável entre os dois. "Sai daí!" gritei, tentando chamá-la de volta à realidade. Mas ela não se mexeu. O lobisomem, agora mais calmo, deu um passo à frente. A respiração pesada ecoava no espaço, enquanto eu e João ficávamos ali, parados, sem saber o que fazer. Tensão no ar era palpável. E então, sem aviso, João sacou sua arma. Ele apontou diretamente para o lobisomem. O som de um tiro quebrou o silêncio e o impacto acertou o monstro no peito. Eu gritei para que ele parasse, mas já era tarde. O lobisomem soltou um uivo de dor, recuando por um instante, antes de se virar violentamente em nossa direção. Seus olhos brilharam com fúria e dor, e eu soube que aquilo não terminaria bem. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Ao invés de atacar, o lobisomem cambaleou para trás, com a mão agora humana cobrindo o ferimento. A transformação começou de forma lenta e dolorosa. A fera se desmanchava em um homem, caído de joelhos no chão, respirando com dificuldade. "O quê? O que está acontecendo?" João gaguejou, ainda segurando a arma. Eu, em choque, me aproximei. O rosto do lobisomem agora era de um homem velho, cansado, quase irreconhecível. Mas o olhar, havia algo de familiar nele. Ele se arrastou até a mulher, que ainda estava parada no mesmo lugar, observando a cena. "Você não sabe quem eu sou", murmurou o homem, com a voz fraca. Ela olhou para ele com confusão, antes de se ajoelhar ao seu lado, tocando o rosto do homem. "Pai?" Ela sussurrou, como se aquela palavra tivesse sido arrancada de sua alma. Meu coração parou. O lobisomem, aquele monstro que vinha destruindo tudo, era o pai dela. E ela nunca soubera. "Eu nunca te deixei." Foram as últimas palavras do homem antes de sua respiração falhar, seus olhos se fecharem para sempre. O silêncio voltou a dominar o posto. Tudo que se ouvia era o vento soprando as folhas e o som distante de sirenes. O lobisomem, agora apenas um homem morto, estava deitado no chão. E eu não sabia o que fazer. Os guardas examinaram o corpo do lobisomem, agora sem vida. Pessoas apareciam e caminhonistas paravam porque sabiam todos dos rumores da besta, e a jovem, ainda em choque, ficou em silêncio. O posto de combustível parecia um cemitério sombrio. À medida que a luz do dia começava a surgir, uma sensação de alívio misturado com terror pairava no ar. Mas algo estava errado. A jovem encontrou uma carta escondida no bolso do lobisomem. Com mãos trêmulas, ela a abriu e leu as palavras finais de seu pai. Era um pedido de desculpas e uma confissão arrepiante. Ele nunca quis machucá-la. Sua transformação era um castigo imposto por um pacto sombrio feito durante os tempos em que ele era militar. Ele havia feito o pacto para poder sair vivo da guerra e poder voltar para sua família. Mas não sabia que o que estava por trás era uma maldição que ao mesmo tempo o impediria de se aproximar de sua família. Compartilhe suas teorias e suas próprias histórias de terror nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar cada nova narração. O suspense continua.